Aqui é Felipe Moura Brasil, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, entrevistando Paulo Guedes, economista do Jair Bolsonaro. Como é que o pessoal já está falando? O senhor esteve no hospital Albert Einstein com Jair Bolsonaro em São Paulo? Eu fui abraçar a família, viu, Felipe? Eu, desde ontem, inclusive, me comunicando com a família, eu tenho insistido muito em não deixar o pessoal entrar no quarto para ficar falando, todo mundo que vai visitar, conversando com o Jair Bolsonaro, porque ele é uma pessoa muito voluntariosa, ele quer abraçar todo mundo, conversar com todo mundo, e ele sofreu um trauma muito profundo, foi uma violência, uma brutalidade, quase perdeu a vida. Então, se deixar por conta dele, ele vai receber todo mundo, conversar com todo mundo e ele não vai se recuperar tão cedo. Então, eu mesmo avisei o tempo inteiro, eu estou em comunicação com eles e com os médicos, eu avisei o tempo inteiro, olha, não deixa entrar ninguém no quarto, tanto que eu fiquei lá embaixo, eu não subi. Eu só abracei os filhos lá embaixo e não subi. E quais foram as suas impressões sobre a situação dele, da família, da própria equipe de campanha, inclusive no modo de lidar com essa situação tão delicada e tensa? Eu acho que a família o time todo está super unido, particularmente evidente. A família está consternada, mas está com uma moral fortalecida, porque eles são todos muito fortes, eles sabem que é uma missão difícil e que tinha riscos, mas o que os médicos dizem é que ele está se recuperando excepcionalmente bem, que ele está indo muito bem desde o início. Eu acompanhei, eu tenho por acaso médicos amigos lá em Juiz de Fora, por acaso você viu, um desceu agora no avião conosco e você tirou a fotografia dele comigo. Então, tenho médicos amigos lá em Juiz de Fora, disseram que foi um excelente trabalho enquanto estava acontecendo. Amigos me informaram que logo depois que tinha sido um trabalho bem feito. Depois os médicos de São Paulo confirmaram. E parece que esse doutor Macedo, que é quem cuida da parte abdominal lá no Einstein e que está cuidando de Jair Bolsonaro, eu acabei de passar para amigos uma gravação onde ele diz que o Jair Bolsonaro está se recuperando extraordinariamente bem. Ainda tem uma parte ou outra ainda inflamada, mas não tem infecção. A inflamação é do próprio trauma, né? Mas que não tem infecção, que ele está indo muito bem. Então, o que eu percebi é que o time da campanha está mais unido, está todo mundo com esse senso de missão e de que ninguém vai recuar por uma brutalidade, por uma violência que na verdade é um ataque à própria democracia, né? E algo que você, Felipe, que tem sido um observador neutro e isento realmente do que está acontecendo no Brasil, você vê que não houve nenhuma violência por parte dos adeptos, dos apoiadores do Jair Bolsonaro até agora nessas campanhas. E aí vem um ato de uma violência inaudita contra ele. Dizem que, depois de dizerem tudo isso, e nós não podemos deixar justamente o seguinte, quer dizer, eu vi um candidato democrata ser agredido por um militante extremista. Eles vão possivelmente querer inverter a história e dizer que um político extremista é atingido por um maluquinho. Não é um maluquinho. Aparentemente não é um maluquinho. Aparentemente houve uma organização por trás. Eu espero que não seja isso, porque sinceramente eu até gostaria que fosse só um maluquinho, porque isso é péssimo para nós. Nós temos uma tradição pacífica, política pacífica. O Brasil não é uma terra de extremismos, inclusive físicos e tudo isso. O Brasil é uma terra pacífica. Nós podemos ter diferenças de opinião natural na democracia, mas isso é uma brutalidade inaceitável. E o que o senhor achou dessas pessoas que comemoraram e que culparam a vítima pela violência? Foram alguns políticos nas redes sociais, até mesmo alguns jornalistas. Eu acho irresponsáveis, totalmente irresponsáveis, inconsequentes. Quer dizer, qualquer celebração, como parece até que fizeram aí, celebrações, seja em rede social, seja em rede oficial, quer dizer, qualquer celebração, qualquer tentativa de transformar a vítima de uma violência para explicar o praticante da violência
É uma inversão total de valores. É interessante isso, porque acabam dando razão mesmo para a cruzada do Bolsonaro. Porque o que o Bolsonaro diz é o seguinte, está havendo uma inversão de valores no Brasil. Ele está pregando contra a violência. Então, por exemplo, ele quando brigou lá com a Maria do Rosário, ele estava pregando contra a violência do tal do Champinha, contra o estupro, contra o degolarem uma menina e etc. Ele quando fala de que a preservação das vidas e das propriedades é a condição essencial de um governo, quer dizer, é o papel fundamental de um governo, ele está dizendo que os constitucionalistas britânicos diziam há 3, 4, 5 séculos atrás. A função básica de governo é preservar vidas e propriedades. E isso é feito através justamente de quem tem o monopólio da força, que é o Estado. O Estado tem essa capacidade de justamente atacar crime organizado, atacar violência. E aí, quando ele prega contra isso, ele sofre a violência. Você vai dizer que ele é que promoveu? Não. Eu até acho que ele pode ser, às vezes, imprudente ou infeliz quando usa algumas metáforas. Vindo do mundo militar, né, ele fala metralhar, atirar e tal. Mas meu convívio com ele mostrou uma pessoa extremamente educada e gentil quando o tratam com respeito. Quando o tratam com desrespeito, ele fica mais agressivo. Quando o tratam com respeito, eu vi sempre com gentileza. Eu, por exemplo, ele não me chamou para ir a um dos debates na Rede Globo, ele tinha ido na Band e tinha ido na Rede TV. Aí não me chamou para ir na Globo e aí me chamou de novo para ir na Band. Quando conversávamos ali na porta, eu falei, e aí, tudo bem? Ele falou, poxa, eu perguntei, você está nervoso? Ele falou assim, não, eu estava nervoso, era na Globo. Eu falei, ué, por que você não me chamou para ir na Globo? Ele falou assim, não, porque lá eu sei que você escreveu muitos anos no Globo, deve ser a casa dos seus amigos, eu podia brigar com eles, eu não queria te constranger. Quer dizer, uma pessoa que, em vez de pensar nele, e ele falou, eu estava muito mais nervoso na Globo do que aqui. Então, ele que estava mais nervoso no debate da Globo, não quis me constranger. Então, é uma pessoa gentil, educada, com quem tem atenção, quem o trata também com atenção e com respeito. E o senhor o levou para conversar com o pessoal da Globo depois? Houve alguma aproximação nesse sentido para acalmar os ânimos depois de certos confrontos ali retóricos? Olha, isso saiu na mídia e tendo saído, porque na verdade o que aconteceu? Uma repórter estava comigo quando houve essa troca de informações da marcação dessa ida dele lá. E aí eu não vou falar mentira, então realmente eu convidei que fosse lá, porque eu tenho amigos lá e ao mesmo tempo eu estou me tornando um amigo do Jair Bolsonaro. Então nessa conversa, justamente como há essa fricção e esse atrito ainda entre alguns jornalistas que o tratavam de uma forma ainda não muito respeitosa, e ele, por seu lado, também retribuindo ao que ele achava que era uma desconsideração da emissora, eu acabei indo, promovendo uma conversa lá e correu tudo bem, com muito respeito, tudo bem. Eu acho que tirando esse empurra-empurra da campanha, eu acho que cada um está fazendo o seu papel. A Globo está tentando atingir a neutralidade que ela diz que é a máxima da casa. Eu acho que o Jair, assim que se sentir respeitado e bem tratado lá, que eu presenciei, que foi tanto na sabatina da Globo News quanto no programa com o Bonner, Jornal Nacional, eu achei que houve um tratamento de parte a parte respeitoso. Certo. E apenas mais duas perguntas. O senhor acha que aquilo que o senhor chama de bolha tem alguma lição para tirar desse episódio lamentável, desse atentado à faca ao Jair Bolsonaro? Eu acho que sim. Eu acho que na bolha circula uma visão de que o Jair Bolsonaro
não é um democrata, que o Bolsonaro incita a violência, e não é isso que eu vejo nas ruas. É como se fosse realmente existem duas mídias no Brasil hoje. Existem as mídias sociais, onde o Jair Bolsonaro é recebido por multidões, são 8, 10, 15 mil pessoas. Isso que estava acontecendo em Juiz de Fora é impressionante. Eram multidões naquela rua Halford, estava um rio de gente, um mar de gente. E ele é recebido em festas com alegria, não há violência nenhuma, não tem quebra-quebra, não tem nada disso. Às vezes, muito ao contrário até do outro lado da campanha. Tem muito quebra-quebra em outras campanhas aí. Gente que, quanto a vezes, se reúne, quebra alguma coisa, toca fogo. Eu vejo do lado da turma que está apoiando o Bolsonaro, eu vejo quase que uma celebração, uma festa, uma comemoração, como se fosse uma celebração de que é o fim da velha política e o início de uma nova época para o Brasil. Então, quando eu vejo, eu estou vendo uma assimetria. Eu vejo que tem dois mundos diferentes. No mundo das redes sociais, o Jair Bolsonaro é um democrata que foi agredido por militantes extremistas. E quando você vai ver na outra mídia, na mídia oficial, é um mundo diferente. Não aparecem as multidões, não aparecem, a Câmara nunca está aberta para mostrar milhares de pessoas que os outros candidatos não conseguem pôr na rua. Essa é que é a verdade. A Câmara está sempre fechadinha, pertinho, e naturalmente ele também tem pouco tempo pago de televisão. Então acaba ele tendo uma exposição muito menor. O que eu digo da bolha é exatamente isso. A bolha está celebrando acordos políticos que eles consideram relevantes, e isso não está se mostrando nas pesquisas. Então parece que esses acordos políticos em torno da velha política não são tão relevantes assim. E quem está subindo nas pesquisas é quem está sendo coberto pelas mídias sociais, onde as multidões estão realmente abraçando um Brasil novo. Então, um Brasil novo nascendo, que está sendo exposto justamente pelas mídias sociais, por empresas independentes, como o próprio antagonista. Tem uma turma aí que está fazendo uma cobertura que esse fenômeno está emergindo, está surgindo esse Brasil novo dessa cobertura. Enquanto isso, a mídia oficial está presa em algum circuito que eu chamei de bolha, que justamente ela não está percebendo essa mudança necessária. Está havendo uma mudança no Brasil. Eu não acho nem que ela está fazendo um trabalho consciente, eu prefiro não acreditar, porque eu acho que a imprensa livre tem sido parte fundamental do que eu chamo de a dinâmica de uma sociedade aberta. Nós estamos num trabalho, nós somos uma democracia emergente, nós estamos há 30 anos fazendo eleições a cada 2 anos. É um processo virtuoso. Se você observar bem, primeiro houve um impeachment, onde o Legislativo declarou a sua independência do Poder Executivo. E aí o Executivo começou a comprar votos e sustentação parlamentar do Legislativo. Despertou um terceiro poder, o Poder Judiciário, declarou sua independência, prendeu o Lula por compra de apoio parlamentar e prendeu Eduardo Cunha por venda de apoio parlamentar. Então, nós temos 3 poderes políticos independentes, uma livre imprensa, um Estado de Direito. Nós somos uma democracia em transição de um regime que era politicamente fechado, onde o Estado era todo um Estado empresário, um Estado máquina, um Estado engrenagem, que até hoje é foco de corrupção, de malversação de ativos, e nós estamos indo para o Estado social, para a parte de educação, de saúde. Então eu olho o Brasil com outros olhos. Eu olho o Brasil, está todo mundo achando que está uma crise extraordinária. Eu estou vendo o Brasil com um dinamismo extraordinário, um processo competitivo na política que está justamente erradicando a transparência que a mídia está trazendo, está erradicando os maus feitos gradualmente, botando na cadeia quem tem que ir para a cadeia. E aí, no meio dessa celebração democrática, vem um lunático, que eu não acho que é lunático, que parece que é organizado, e nós temos que apurar esse episódio e descobrir o que está acontecendo. E o que eu chamo de bolha é justamente esse clima de que nós estamos numa crise extraordinária, que nada funciona e que, portanto, precisamos ficar com o establishment. Quando, na verdade, tem um Brasil novo que está demolindo o establishment.
tirando esse estágio, porque ele está... o que aconteceu com o Brasil é que depois de 30 anos de social-democracia, como é uma social-democracia hegemônica, como ela não é questionada, como ela ficou girando em círculos, justamente nessa mídia, todos viraram prisioneiros cognitivos. Eles não estão conseguindo enxergar o mundo novo que está surgindo e eles estão se desesperando frente a esse surgimento. Então, estou impressionado, está surgindo uma mídia nova em cima de novas tecnologias, uma mídia independente. Estou impressionado, está surgindo uma aliança política de centro-direita, porque só tinha centro-esquerda no Brasil, agora tem centro-direita. O Brasil era um saci pererê, só pulava com a perninha esquerda. Aí, de repente, aparece alguém que não é de esquerda e eles se assustam. Qual é o medo? De onde vem esse receio? Por que nós tivemos que conviver 30 anos com a social-democracia? Eles não podem viver 4 anos com uma liberal-democracia, que é um pouco diferente deles. Então, eu chamo de bolha justamente esse aprisionamento cognitivo, e justamente é Rio, São Paulo, Brasília, Rio, São Paulo, Brasília. Ficam combinando entre si, dão entrevistas entre si, fazem acordos nos mesmos partidos políticos de sempre e querem que a engrenagem econômica continue igual, que tudo continue igual, e não será igual, porque nós somos uma sociedade emergente, em evolução, rumo a uma grande sociedade aberta, justamente por essa descentralização de poderes, descentralização de recursos, descentralização de poderes políticos e econômicos, e também de poderes midiáticos. É uma descentralização. E, Paulo, para a gente caminhar para o encerramento, a campanha do Jair Bolsonaro agora, com ele em recuperação, evidentemente a ala política tem uma mudança de rota, de estratégia. Ele não pode mais comparecer a atos de rua, pelo menos pelos próximos dias. E o senhor ocupa uma função mais técnica, vem participando de entrevistas, de sabatinas, dando explicação sobre a área econômica. O que muda a partir de agora para o senhor e o que o senhor lá em São Paulo percebeu de mudança nos rumos da campanha, se é que esse assunto já foi tratado? Não, esse assunto, por enquanto, não foi tratado, porque o clima é um clima de solidariedade entre todos. Nós estamos nós estamos muito surpresos com a agressão e a violência que foi sofrida pelo Jair Bolsonaro. Quer dizer, as pessoas que dizem que ele é agressivo, que ele é violento e promovem um ato desse, inequivocamente tem cores políticas. Isso tem cores políticas, isso não foi um maluquinho, não. Isso tem cores políticas. Isso é um atentado à principal liderança popular que não é de esquerda, que surge no Brasil. Aliás, a outra liderança popular que não era de esquerda, que foi o Collor, sofreu impeachment imediatamente, muito rápido. E nós vimos que não foi por roubo, porque roubou-se muito mais depois. Então, o Collor foi uma espécie de frustração para quem não era de esquerda, no sentido de que ele foi o primeiro presidente legítimo, eleito popularmente pelo voto direto, e rapidamente caiu. E caiu por uma causa justa. Então, apesar da surpresa, a causa era justa, a causa era corrupção. Ora, houve muita corrupção depois disso. O Lula não chegou a perder o mandato por corrupção. Nem o Fernando Henrique, depois de alegações de que tinha havido uma compra da reeleição. Não foram alegações, ninguém aparentemente provou nada. Então, teoricamente, nós estamos seguindo o curso de uma democracia emergente, onde não há espaço para a violência que aconteceu. Então, essa violência, na verdade, nos deixou a todos em clima muito mais de solidariedade com o Jair Bolsonaro e com a família. Então, o que houve em São Paulo, pelo menos de minha parte, foi um abraço na família, um abraço nos outros que estão participando da campanha e um fortalecimento dos laços entre as pessoas, dizendo, poxa, que coisa, que terrível e que despropósito o que aconteceu. Dito isso, eu imagino que amanhã ou depois, ou possivelmente segunda ou terça-feira, General Mourão, o Onyx Lorenzoni, o Magno Malta, os 2 filhos, os 3 filhos, na verdade, do Jair Bolsonaro, que estão em política, o General Heleno, eu acho que essa turma toda, eu certamente estarei disponível também, essa turma toda deve se reunir e deve traçar os novos rumos, né, de o que fazer. Agora,
Aparentemente, Bolsonaro está se recuperando muito rapidamente, e ele é inspirador, ele é uma liderança inspiradora. E até eu posso falar coisas que eu não disse até agora, porque eu tenho mantido a coisa. Eu não tenho paixão pela política, eu sou um economista, eu gosto da coisa mais técnica. E nunca entrei para nenhum partido político, fui convidado por vários, nunca entrei para nenhum partido político, nunca fui para o governo. E também minha ideia original, quando comecei a conversar com o Jair Bolsonaro, era apenas ajudá-lo a formular um programa econômico. Tanto que ele mesmo falava: você vai ser meu ministro? Eu dizia: não, diga que eu sou um conselheiro, não diga que eu sou ministro, diga que eu sou um conselheiro. Agora, o que eu vejo, o que eu estou vendo crescentemente, é que é cada vez mais importante que essa visão de descentralização de poderes políticos, de recursos, tudo isso é muito importante para o Brasil. E que essa visão de economia de mercado, que é a maior engrenagem de inclusão social que a humanidade já descobriu, inclusive, às vezes, vítimas, os órfãos do socialismo, que são 600 milhões de chineses, são 1,5 bilhão, mas 600 milhões desceram, saíram do interior, foram para o sul do país, exatamente para mergulhar nas correntes globais de comércio, para fugir da miséria. São os quase 150 milhões de russos que também fugiram da orfandade deles, do socialismo, que trouxe a miséria. Estamos vendo a miséria que está a Venezuela em 10, 15 anos, destruíram um país. Vemos a miséria em que mergulhou a Argentina, que era a terceira ou quarta maior renda per capita do mundo no início do século passado. Não queremos que o Brasil vá para esse caminho, o Brasil está indo para esse caminho. Então, isso normalmente lança um desafio para quem pensa diferente. E aí você perguntou sobre o meu papel nisso. O meu papel era de formular um programa econômico e de ajudar, tem aí 30, 40 economistas formulando essas diretrizes, esses princípios, para uma tentativa de levar o Brasil para um caminho que nós chamamos, inclusive, de o caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade que a Alemanha, no pós-guerra, destruída, ela conseguiu ir nessa direção, escapando. Quem reconstruiu a Alemanha, Ludwig Erhard, um liberal, ele escreveu um livro, A Prosperidade através da Competição, onde ele descreve como ele foi atazanado, importunado e quase obstruído nos esforços dele de criar riqueza e prosperidade para a Alemanha pela social-democracia. Como a social-democracia o tirava do rumo toda hora, mas ele acabou conseguindo enriquecer a Alemanha apesar da social-democracia. A mesma coisa na reconstrução do Japão no pós-guerra pelo Partido Liberal. A mesma coisa na reconstrução do Chile aqui embaixo, quando os economistas de Chicago foram lá e sugeriram essas reformas. Fala-se muito que o Milton Friedman foi a Chicago, mas não se diz que ele também foi à China. Ele fez várias visitas à China e a China decidiu mergulhar nos mercados globais depois dos conselhos dele. E a China está escapando da miséria, a renda per capita está subindo exatamente por isso. Então, eu acho que nós estamos todos envolvidos nesse esforço. Maravilha, Paulo. Só uma pergunta extra, porque eu não resisto para a gente encerrar. Eu vejo as sabatinas com o senhor, as entrevistas com o senhor, e todo mundo fica perguntando: mas e se o Paulo Guedes for demitido? E se acontecer alguma coisa com a saúde do Paulo Guedes e tal? Eu entrei no avião, você entrou no avião também, fiquei até com medo. Paulo Guedes está aqui, porque tem tanta gente dizendo que se acontecer alguma coisa com o Paulo Guedes, como é que fica o Jair Bolsonaro? O que você acha dessa abordagem e qual é o grau do seu comprometimento com o Jair Bolsonaro? Olha, como eu disse para você no início, eu estava ajudando o Jair a formular um programa. E eu, inclusive, disse a ele: você tem que me conhecer, eu tenho que te conhecer, você tem que conhecer o programa para ver se nós vamos realmente estar mais próximos. Daí eu pedi a ele para me chamar de conselheiro em vez de ministro. Eu vou dizer do meu lado que eu tenho visto um homem íntegro, um homem super bem intencionado. Não teve uma conversa não republicana, o que é difícil na classe política brasileira, não é muito comum. Tem sempre não é nem que seja uma falha individual das pessoas, é que o sistema, a corrupção sistêmica é parte da engrenagem econômica, é o modelo econômico equivocado, é que corrompeu a democracia brasileira.
Eu não acredito que o Lula, quando entrou na política, pensasse em roubar, eu não acredito que o Palocci pensasse em roubar, eu não acredito que a Dilma pensou em roubar, eu realmente não acredito nisso, ou que o Eduardo Cunha pensasse em roubar quando entrou. Eu acho que o modelo econômico empurra a classe política para a degeneração. Evidentemente, algumas pessoas são extraordinariamente corretas e resistem. Essa é a impressão que eu tenho do Jair Bolsonaro. Um homem de enorme integridade, um homem de enorme coerência e coragem com as coisas em que ele acredita. E, evidentemente, quando você vê isso, começa a haver uma aproximação maior. Então, eu olho para o Jair Bolsonaro, principalmente depois de um episódio desse, eu falo, pô, esse homem, ele tinha noção dos riscos, ele falava isso, ele falava, olha, os riscos são enormes. Aí eu penso em relação a mim. Eu acho que o Jair Bolsonaro, e eu digo isso a ele que tem os votos, quem tem o poder é ele, o presidente, quem manda é ele. Dito isso, se eu corresse em direção a ele e falasse, olha, eu quero ser ministro, eu preciso disso, aquilo, eu jogaria meu tempo fora, minha experiência de vida, tudo fora, porque não sou eu que tenho que ir para lá. Eu acho que ele é que percebeu que ele tem que vir em direção de uma economia de mercado. E ele está vindo nessa direção. E isso nos liberta a ambos, no seguinte sentido. Eu não preciso dizer coisas que sejam agradáveis para ele. Eu tenho que dizer para ele a verdade. E a verdade é que esse modelo econômico corrompeu a democracia brasileira, degenerou a nossa política e travou o crescimento econômico. Porque os gastos públicos cresceram sem limite. O governo hoje é totalmente disfuncional. Falta dinheiro para a saúde, para a educação, sobra dinheiro para a politicagem em Brasília. O Brasil já quebrou a Previdência antes da população envelhecer. Está ruim o modelo. E aí a própria classe política é prisioneira de uma forma de fazer política, que é um toma lá da cá, está totalmente equivocado. O que a classe política tem que fazer é aprovar os orçamentos. Hoje o dinheiro é todo carimbado. Você tem que desvincular esses recursos para a classe política poder exercer a sua legítima atribuição social, que é ir lá e decidir se vai mais ou menos dinheiro para a saúde, para a educação, mais ou menos dinheiro para a segurança, mais ou menos dinheiro para estradas, para a infraestrutura. Então, recolocar a classe política nessa direção e de uma forma descentralizada, através de prefeitos, através dos deputados estaduais, essa é que é a atividade parlamentar, não é ir a Brasília, fazer o toma lá da cá, para enriquecer ilicitamente e financiar a próxima campanha com financiamento ilegítimo. Então, eu não sou a solução de nada disso. A solução é um presidente com muitos votos, como ele deverá ter e será o presidente da República, e ele, com isso, ele só tem que andar em direção à economia de mercado. Então, eu sou o plano A, se eu for embora, tem um plano B, tem um plano C, tem um plano D, tem dezenas de economistas brasileiros que vão levá-lo na direção da economia de mercado. A única coisa que ele tem que decidir é ir em direção da economia de mercado. E ele está indo, ele está dizendo isso. Ele diz, olha, Paulo, o Paraguai baixou os impostos e está crescendo mais rápido que Mato Grosso, Goiás, que todo mundo está ali em volta. Quer dizer que a gente deve baixar os impostos, né, Paulo? Então, ele está vendo que nós precisamos baixar os impostos, os juros têm que ser mais baixos, o Brasil tem que gastar mais com saúde e educação e não fazendo estádio de futebol para um time que você gosta, ou mandando dinheiro para ditaduras amigas, ou mandando dinheiro, aumentando o capital do BNDE para mandar dinheiro para empresários companheiros. Então, é muito simples. Eu acho que não tem essa importância. A importância é justamente nós irmos em direção a uma economia de mercado. São duas chaves. Irmos em direção de uma economia de mercado, por isso que eu digo que é uma economia liberal, e nós costurarmos todo o eixo de atuação política em torno do pacto federativo. É um pacto federativo. O governador de São Paulo é como se fosse o primeiro-ministro da Alemanha, como se fosse a Merkel. Ele tem que estar com os recursos lá para ele fazer saúde, saneamento, segurança. O próximo governador de Minas é como se fosse o presidente da França, é o Macron. Ele tem que estar com os recursos lá. O próprio governador do Rio de Janeiro é como se fosse o presidente da Espanha. Ele tem que estar com recursos lá. Então o dinheiro tem que ir onde o povo está. Nós temos que descentralizar esses recursos. Então é o pacto federativo. É o pacto federativo e o movimento em direção à economia de mercado, ponto. Só tem que fazer isso. Se eu não estiver aqui, vai ter gente que vai fazer melhor do que eu. Basta você ter essa gravação aí e jogar isso no ar.
Então, se amanhã tiver qualquer coisa contra mim, você bota essa gravação, é só fazer isso aí, não tem problema nenhum. Não precisa nada. Paulo Guedes, muito obrigado pela entrevista. Aqui Felipe Moura Brasil, jornalismo também é sorte. Tive a sorte de Paulo Guedes entrar no mesmo avião, depois do desembarque sentamos numa mesinha e eu tive essa conversa muito agradável com ele, agradeço a gentileza. Um abraço a todos, vamos em frente, saúde para o presidente e o Brasil está numa dinâmica que eu considero virtuosa, é a dinâmica de uma sociedade aberta. Nós somos uma democracia emergente, só nos falta uma economia de mercado.